Olá, estudantes do 8º ano. Aqui é o professor Fabiano e nesse vídeo nós vamos falar de impactos ambientais que influenciam, que afetam a saúde dos seres humanos. Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Muito importante, corre lá para pegar, para fazer os registros, as anotações dessa aula. Então vamos lá? Os objetivos da aula. Compreender o processo de poluição e contaminação do ar, além de reconhecer as principais doenças causadas pelo ar contaminado. Repare bem nessas duas imagens. Olhe bem de perto a imagem da esquerda. Agora, olhe bem de perto a imagem da direita. Reparou a diferença entre as duas? Enquanto você continua observando, eu vou ler o texto para você. Quais as diferenças na paisagem e na qualidade do ar nas duas imagens? Bom, provavelmente a primeira parte da pergunta você consegue responder observando a imagem. Por exemplo, a diferença na paisagem. Isso você consegue perceber observando. Já a qualidade do ar, você não consegue pela imagem, mas a situação que é posta te dá uma ideia, uma noção de como é a qualidade do ar dessa região. Então eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí? Dê uma olhada nas imagens. Na imagem da esquerda, nós temos muitos carros. Olha o engarrafamento. Muitos carros, asfalto e pouca vegetação. Na imagem da direita, nós temos o inverso. Pouquíssimos carros, temos asfalto,
mas temos muita vegetação. Então a diferença de paisagem é essa. Nós temos em uma imagem poucas áreas verdes, em outra muita área verde. E a questão relacionada à qualidade do ar? Nós sabemos que os carros têm os seus escapamentos e desses escapamentos sai fumaça. E dessa fumaça, desses gases, saem algumas partículas, algumas substâncias, alguns elementos, os poluentes. Então, se eu tenho muitos carros circulando, muita fumaça desses escapamentos, muitos poluentes vão ser liberados. Na outra imagem, nós temos poucos carros circulando. Poucos carros circulando, pouca fumaça dos escapamentos, poucos poluentes. Então, provavelmente, a imagem da esquerda, então essa região, essa localidade, a qualidade do ar é pior se comparada com a região da direita. Considera-se então poluente qualquer substância presente no ar e que pela sua quantidade possa torná-lo impróprio ou prejudicial à saúde, causando então doenças ou alterações ambientais. Por isso, será que aqueles carros circulando vão liberar muitos poluentes? Com certeza sim, porque vai sair substâncias aí em grande quantidade que vai tornar esse ar muito impróprio para ser respirado. Vai ser prejudicial à saúde. Quantas pessoas têm problemas respiratórios nos grandes centros urbanos? Que tem muitos carros circulando. A poluição do ar ou atmosférica é o resultado do lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam o quê? Um impacto ambiental e problemas de saúde humana. Então, essas substâncias que são liberadas, nesse caso a gente está vendo uma chaminé de uma fábrica, também está liberando poluentes. Não vai só afetar a nossa saúde, mas também o entorno, o ambiente onde essa fábrica, essa indústria se localiza. As atividades humanas ou antropogênicas liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes através da industrialização, das grandes queimadas, dos veículos circulando, da queima de combustíveis fósseis, da mineração, do uso de aerossóis e produção de energia elétrica. Então, veja quantas atividades nossas contribuem para a liberação dessas substâncias que vão permanecer na atmosfera. Dentre essas substâncias temos as poeiras industriais, os aerossóis, as fumaças negras, solventes, ácidos e até hidrocarbonetos. Reparem nessas duas imagens. Nós temos carros com seus escapamentos liberando esses gases e a chaminé de uma fábrica. Então, quantas dessas substâncias acabam sendo liberadas, entrando em contato com a atmosfera? Vai alterar aquele ambiente, a vida animal e vegetal, incluindo nós, seres humanos, vamos ser afetados. As partículas suspensas na atmosfera, então como poeira, fumaça, fuligem, nós chamamos de material particulado. Suas principais fontes de emissão são quem? Os veículos. Quantos veículos nessa cidade? Quantos veículos tem na cidade onde você mora? A poeira levantada no solo, nas queimadas, na região onde você mora é muito seco? Tem queimadas ao longo do ano? E processos industriais também podem adicionar partículas atmosféricas. E aí, na região onde você mora, tem muitas fábricas, muitas indústrias? Como é a qualidade do ar na região onde você mora? O sistema respiratório humano, então, possui um mecanismo que filtra o ar. Porém, ele não vai conseguir dar conta desse excesso dessas substâncias que estão sendo liberadas. Mesmo assim, devido a essa grande concentração de gases e materiais particulados na atmosfera, em grandes cidades, eles vão acabar sendo o quê? Inalados. Então, nós inspiramos pelo nariz
e expiramos pela boca. Por que nós devemos inspirar pelo nariz? Por causa desses mecanismos, dessas estruturas que o nosso corpo apresenta para filtrar o ar. Os pelos no nosso nariz. Nós temos o muco que vai coletar e reter essas partículas. E nós vamos para a primeira atividade. Algumas doenças são classificadas como causadas pelo ar e outras como transmitidas pelo ar. Qual é a diferença de ser causada e transmitida pelo ar? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. E aí, sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Provavelmente não. Então vamos dar uma olhada na resposta esperada. As doenças que são causadas pelo ar são desencadeadas pela poluição ou por gases tóxicos que possivelmente foram respirados pelas pessoas. Doença transmitida pelo ar são causadas por micro-organismos que também vão estar presentes nesse ar. Então, o que nós vimos até agora, ali de escapamentos, de chaminés, de queimadas, são doenças causadas pelo ar. São doenças respiratórias causadas pelo ar. A poluição do ar está relacionada com a diminuição da eficácia do nosso sistema mucociliar, que está presente nas nossas narinas. Então, mucociliar, no interior nós temos os cílios, que são pelos que vão fazer essa filtragem, e o muco, o famoso tatu, que vai colar essas substâncias que estão suspensas no ar e nós inspiramos, trouxemos para o interior do nosso corpo.
aumentando alguns sintomas, como aquelas pessoas que apresentam asma, infecções das vias aéreas superiores e incidência de câncer de pulmão. Por meio da redução do número de carros circulando e das queimadas, a poluição atmosférica pode ser o quê? Minimizada, diminuída. Lembra lá no início aquela imagem com vários carros na cidade e eu perguntei sobre a qualidade do ar? Muitos carros, a qualidade do ar não vai ser boa. Mas se nós diminuirmos a quantidade desses carros, a qualidade do ar vai melhorar e as pessoas não vão ter tantos problemas respiratórios. Então, quando nós diminuímos a poluição, a qualidade do ar é mantida e é melhorada. Ao nos locomovermos de transporte público, bicicleta ou a pé, estamos contribuindo para um ambiente mais saudável. Então nós temos que ter o quê? Políticas públicas, ações governamentais e até atitudes pessoais para melhorarmos as questões da nossa cidade. Então, por exemplo, na sua cidade tem um bom transporte público? Pode ter ônibus, metrô, trem. Então ele é de qualidade? Ele tem um preço acessível? Se for, as pessoas vão usar e vão deixar os seus carros em casa. Por exemplo, bicicleta. Qualquer um pode comprar uma bicicleta? Pode, mas tem local para se deslocar para ir ao trabalho ou ao colégio? Tem uma ciclofaixa? Na terceira situação, andar a pé faz bem para a saúde e também não está poluindo. Mas será que a gente pode andar por todas as regiões da cidade? É seguro? Tem uma luminosidade, postes? Tem calçada suficiente? Então nós também temos que cobrar dos nossos governantes essas condições para que a gente deixe de utilizar os nossos carros, motos e utilize outras maneiras para deixar o ar menos poluído. Vamos para a nossa segunda atividade. O espirro, que consiste na rápida saída do ar pelas vias respiratórias, acontece quando algum objeto estranho encosta nos nossos pelinhos que estão no interior do nariz. Qual deve ser a utilidade do espirro para o sistema respiratório? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Retornamos. E aí, já espirrou hoje? Achoo! O espirro é uma resposta do nosso corpo. Quando alguma coisa aqui adentrou, irritou e o nosso corpo quer eliminar, mandar para fora para não prejudicar o nosso corpo. Então, o espirro é uma reação natural do nosso corpo à obstrução das vias nasais, principalmente o nariz e a nossa garganta. Sua função é de expelir, mandar para fora algo que está incomodando. Então, se você tem que respirar pelo nariz, inspirou, trouxe o ar para o interior do seu corpo, quem sabe estava aqui em suspensão alguma partícula, alguma poeira e irritou. E esses pelos que fazem parte do nosso corpo, que contribuem para a nossa saúde, foram ativados. E, como sinal, como reação, veio o espirro para mandar para fora essa substância, ou esse elemento, ou essa estrutura que adentrou. E como nós temos essa ligação do nariz com a garganta, o espirrar, a gente vai espirrar com a boca aberta e vai eliminar com essa alta velocidade isso que estava nos irritando. Por isso a gente tem que evitar a poluição atmosférica, porque essas substâncias que estão ao nosso entorno nos prejudicam, vai prejudicar a nossa saúde. Ah, mas Fabiano, espirrar não tem problema, mas nós temos outros problemas respiratórios, né? Então, asma, bronquite, entre outras questões que nós nos devemos nos preocupar. Então, o que nós vimos na aula? Então, o conceito de poluente. Então, poluente é aquela substância que ela é liberada de uma atividade humana que em grande quantidade ela vai sim impactar, ela vai afetar o meio ambiente. Então, vai afetar a água, vai afetar o solo e vai afetar o ar que nós estamos conversando. Mas também vai afetar os seres vegetais e animais, incluindo nós, seres humanos. E os principais poluentes atmosféricos? Nós vimos nas nossas atividades do dia a dia. Então, as indústrias, as fábricas liberam certas substâncias. Claro que nós temos legislações, nós temos filtros nessas chaminés. As indústrias reduzem a liberação dessas substâncias. Nós temos o escapamento dos carros. Os carros atuais, os mais modernos, não liberam tantos poluentes quanto os carros antigamente, mas ainda liberam. As queimadas, outras atividades vão liberar uma grande quantidade desses poluentes na atmosfera e, consequentemente, vão influenciar sim a nossa saúde e nos prejudicar. Não importa se a gente é criança, bebezinho, jovem, adulto ou idoso. Nessa aula, nós falamos sobre os impactos ambientais que influenciam na saúde dos seres humanos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!